Olá, boa noite a todos. Gratidão novamente por estarmos aqui. Continuando a série de lives nesse bate-papo gostoso com vocês. O tema de hoje, né, também sugestão de amigos e amigas. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos vocês. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos todos. A gente vai começar a nossa live, nosso encontro com vocês para bater o papo um pouquinho. Gratidão pela presença a todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem. A gente já está só aguardando uns minutinhos, a gente já pode começar, mas já deixo aqui novamente, eu quero deixar registrado meu agradecimento por todos aqueles profissionais realmente que nos permitem estar aqui no conforto do lar, enquanto eles enfrentam a pandemia, enquanto eles enfrentam a luta lá fora, né? Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, policiais, plantonistas, bombeiros, equipes de resgate de maneira geral, que permitem, né, de uma maneira ou de outra, que a gente esteja aqui, né, lutando também contra a pandemia, mas do lado de cá, enquanto eles estão do lado de lá. Tá? Muita gratidão a todos vocês. Né? A live de hoje é sobre carências e apegos. Também é sugestão de uma amiga nossa. Então, à medida que vocês vão dando sugestões, a gente vai colocando os temas em pauta. Esse aqui é um bate-papo, né? Nós não temos nenhuma intenção de fazer a cabeça de ninguém, nem de ditar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós simplesmente vamos passar a nossa visão daquilo que é proposto, principalmente sob a ótica das constelações familiares. Eu sei que muita gente ainda não conhece profundamente as constelações e a gente vai dando essa pitadinha de informações. Tá certo? Então, a gente vai começar. O tema é esse. Então, carências e apegos. Vocês estão ouvindo bem? Tranquilos? Né? Então, pessoal, carências e apegos pode parecer também, novamente, que são assuntos distintos, diversos, mas no fundo, né? Olá, Andréia, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, esses temas, né, a carência e o apego, ela no fundo, tem a ver com a mesma energia, né, com a mesma sintomatologia, vamos dizer assim, né? Tá certo? Vários profissionais, logicamente. Esse aqui é um bate-papo, pessoal, né? Não que não tenha profundidade, né? Mas assim, é mais um bate-papo para levar esclarecimento a vocês, para poder estar em contato com vocês, principalmente por conta desse isolamento social, desse afastamento. E a gente vai então pincelando. Para quem ainda não me conhece, eu acredito que todos aí me conheçam, né? Eu sou o Izzy José Leite, sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Então a gente trabalha dentro dessa ótica. Né? E aqui a gente vai apresentar alguns tópicos, um bate-papo realmente sobre a ótica das constelações, o que está funcionando por detrás disso. Né? O Hilário Trigo, né, que é também um constelador muito famoso, ele tem vários vídeos aí nas redes sociais, é uma pessoa também que eu estimo muito. Ele tem uma frase que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: cure o menino e o homem integral emergirá. E é esse que é o trabalho fundamental, né, entre eles da constelação. É olhar para aquela criança, olhar para aquele menino, aquela menina, né, e fazer com que ela se cure. Tá? Nós temos o conceito dentro da ótica das constelações, da psicologia, do que a gente chama de movimento interrompido. O que é um movimento interrompido? A criança, né? Olá, Bianca, tudo bom? Seja bem-vinda. A criança, para quem já acompanhou também as lives passadas e pode perceber que eu dou bastante enfoque à criança e também, né, ao sistema familiar, que é a base, vamos dizer assim, de toda a concentração. É, é... Olá, Aline.
Seja bem-vinda. Então, o meu enfoque principal é na criança, porque é a criança que é o nosso futuro, vamos dizer assim, né? E é ela que vai trazer bastante informações daquele sistema do qual nós participamos. Mas, além disso, né, aquilo que a gente passa para a criança, ela vai aceitar, vamos dizer assim, ela vai se inserir dentro do contexto interno como verdade. Então a gente tem que observar aquilo que a gente está passando para essa criança que está sob os nossos cuidados, quer como os pais, né, quer como os familiares, quer como professores e assim por diante. Então, dentro desse conceito de movimento interrompido, então vamos observar a criança e sempre também deixando bem claro que quando eu estou falando de criança, eu estou me referindo a crianças abaixo de 3 anos, tá? Então, quando eu falo criança, é abaixo de 3 anos, até no máximo 3 anos. Então, quando você observa uma criança com essa idade, até 3 anos, você dá para perceber claramente que ela é plena vida, né? A criança, quando ela tem as suas necessidades satisfeitas, ela é alegria, ela é vibração, ela é um pulsar, é uma energia, ela está plena, íntegra, né, com a sua essência, que é um estado, na verdade, do qual nós deveríamos, né, permanecer. Infelizmente, a sociedade, os pais, os educadores, todo esse convívio vão colocando como que ataduras mesmo em nossa essência, em nossa plasticidade. E o bebê que está lá livre, leve, solto, aos poucos ele vai se enrijecendo, né? Ele vai se tornando mesmo armado, o que a gente chama de armaduras, ele vai se armando. E a gente observa então os adultos e a gente vê o quantas armaduras a pessoa se colocou. Algumas pessoas realmente não conseguem nem virar o pescoço de tão enrijecido que está, né? Quanta carga emocional, quanta carga psicológica, quanta carga de estresse que ela foi se colocando durante toda a vida. E o movimento interrompido do qual nós estamos falando é justamente esse. A criança, ela é plena e ela expressa, né, literalmente aquilo que ela está sentindo. É um expressar mesmo fluido. E o fundo dessa expressão é o amor. A criança é um amor em si, né? Aos poucos, logicamente, ela vai agregando outras coisas, como eu já falei, né, dentro do condicionamento que a sociedade impõe. Tá? Mas a criança, quando ela olha para os pais, quando ela olha para o sistema familiar, é numa devoção muito grande, num amor muito grande. E ela quer expressar esse amor. Eventualmente, existem situações em que ela não pode fazer isso. Às vezes, e muitas vezes, essas situações elas não denotam mau cuidado, não denotam negligência por parte dos pais, não. Às vezes são acontecimentos mesmo, naturais, né, ocasionais da vida, em que impõem certa interrupção. Né? Vamos supor, por exemplo, que uma criança está, né, mamando o leite materno e de repente a mãe se vê obrigada a fazer um atendimento, a sair, a de repente atender o telefone, ir no banheiro. Então a criança que ela estava ali se alimentando, de repente ela para. Né? Obviamente que se depois a mãe continua, né, a dar esse alimento, a criança ela vai se restabelecendo. Mas vamos supor que por um motivo ou por outro, aquela mãe não conseguiu prosseguir com essa alimentação. Então houve uma interrupção. E a primeira forma de amor que a criança entende é justamente o receber o alimento. Né? Essa criança, ainda bem pequenininha, ela está recebendo o amor, o carinho, a presença da mãe através do alimento. Então ela percebe o mundo através desse alimento, através do contato com a mãe. Né? Como eu disse na live anterior, a criança nessa fase ela precisa muito do contato com os pais. Muito, muito, muito dos contatos com os pais. Por isso que a gente considera até às vezes um crime quando, por um motivo ou outro, assim que a criança nasce, ela é isolada da mãe. E às vezes até por dias, né? Por dias. Né? Lógico, estamos considerando aqui que houve uma necessidade para que isso aconteça. Vamos supor que a mãe
eventualmente naquele momento, no momento do parto, ela também está passando por intercorrências médicas, ela precisa ser tratada. E aí, nesse caso, houve uma interrupção mesmo desse movimento por conta, né, de fatores outros. Mas, muitas vezes acontece, né, essas situações, esses movimentos de interrupção, por desídia mesmo, né? Talvez por uma falta de atenção, uma falta de amor, uma falta de carinho, uma falta de olhar. Como eu dei o exemplo na semana passada, a criança está começando a caminhar, ela olha para trás e ela não vê o pai ou a mãe, ela se sente insegura. Então, aquele expressar dela não pôde se consolidar. Então, interrompe, ela engessa. Então, toda vez que a criança encontrar um obstáculo para a expressão do seu amor, qualquer que ele seja, ela engessa, ela congela. Existe até um trabalho que eu faço que chama, né, o descongelamento da criança. Né? Porque nessa fase, esses pequenos traumas que vão acontecendo vão deixando a criança cada vez mais presa. E esses traumas, esses pequenos traumas, essas coisinhas pequenas, boa noite, esses pequenos vão acontecendo diariamente. Às vezes nem é tanto um trauma grande que causa um sofrimento profundo na pessoa. Muitas vezes são aqueles traumas diários, são aquelas coisas que acontecem rotineiramente. Então, nesse exemplo, a criança ela chora porque ela tem fome, ela tem necessidade de comer. Ela chora, 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 chora. Quando ela chora e a mãe a atende, ela percebe então que ela está sendo vista, está sendo reconhecida. Aquilo que ela precisa está sendo satisfeito. Então ela passa, logicamente, a ter uma confiança na mãe. Vamos supor que, com a eventualidade, a criança chora, chora, chora com fome e a mãe ou o responsável não estão ali próximo para dar o alimento. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai chorar, vai chorar, vai chorar e internamente ela vai ter que escolher. Vai ter que escolher. Ou eu paro de chorar, ou eu choro até morrer. Né? Pode parecer que as crianças não fazem essa escolha, mas nós fazemos essas escolhas. E o mais complicado, pessoal, é que são essas escolhas da criança ali, é que vão determinar como nós agimos enquanto adultos. Então, aquela criança que chorou, 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 chorou e não recebeu o alimento, ela vai tender a assumir, né, entre uma coisa e outra, de que não adianta chorar. Posso me esgoelar aqui, eu não vou receber alimento. Então, eu vou ficar quieta mesmo e se eu receber alimento, tudo bem. Se eu não receber, também tudo bem. Né? Vocês conseguem ver algumas pessoas adultas com essa postura? Que não adianta reclamar, que não adianta fazer nada porque está tudo perdido mesmo. Percebe então que essas decisões, engraçado a gente falar de decisão de criança, né? Mas é justamente isso que acontece. É uma resposta que a criança deu para uma situação que ela não conseguia resolver. E são essas respostas é que vão determinar aí de maneira inconsciente, aí que nós estamos pegando novamente aquilo que nós estamos colocando, de maneira inconsciente, aquilo que vai formular as nossas ações enquanto grande, enquanto adultos. Né? Naquele exemplo que eu dei na live passada, então a criança olha para trás e não vê o pai, não vê a mãe, ela se sente insegura para avançar, ela sente dificuldade em arriscar. Então ela não arrisca de jeito nenhum, ela não consegue sair do local, ela não consegue escolher. Tá? E vocês podem ver isso em vários adultos aí. Dá uma olhada do lado, dá uma olhada de repente no círculo de amigos, vocês vão perceber que essas pessoas estão ali com grandes dificuldades. Aí você olha para um adulto de 20, 30, 40, 50 anos e vem, né? Ah, não, aquela pessoa é adulta, ela sabe se resolver. Mas não é verdade. O adulto está ali, o corpo do adulto está ali, mas a criança que teve aquele movimento interrompido está lá, chorando. E é por isso que o Bert vai falar,
né? É importante que a gente deixe o passado virar passado. Mas essas situações, elas não são passado. Essas situações, elas são presentes. A todo momento, a gente fica com medo de que essas situações voltem a acontecer. E como eu disse na primeira live sobre medo, a nossa mente vai proteger para que a gente não passe pela mesma situação. Porque nós já passamos por essa situação e o resultado não foi agradável. Então a nossa mente vai proteger a gente. Dessas decisões, né, dessas respostas que nós damos enquanto criança a determinadas situações, é que vão surgir então as carências e os apegos. Né? O que é carência? O que é apego na definição, né? Na definição da palavra? Carência, é engraçado, né, que a gente fala, você está com carência de vitamina C, né? Você tem carência de magnésio, vamos supor. É interessante, né, usar esse termo, a gente usa esse termo, né, cotidianamente, né? Você está com carência. Mas é engraçado que carência significa falta. Então você está com falta. É uma construção meio engraçada, né? Mas você está com falta. Ou se você está com falta, na verdade você está sem, né? Então, se o médico diz, você está com carência de vitamina D, significa que você está com falta, você está com pouca quantidade de vitamina C, de vitamina D, de vitamina D. Então você precisa repor isso. Então, carência é justamente isso, é uma ausência de alguma coisa. E geralmente carência significa a ausência de amor, ausência de reconhecimento, né? Ausência daqueles sentimentos que preenche, ausência de um abraço, de um carinho. Então, isso é carência. Carência, então, é falta de. Né? E o que faz com que as pessoas se sintam tão carentes? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falar, eu tô carente de sair na rua, né? Hoje é uma carência, na verdade, muito, muito atual, né? Carência de sair na rua. Nós estamos sendo impedidos, né, de ter uma rotina dessa, então a gente fica carente desse contato. E realmente é uma carência, nós temos necessidade desse contato, principalmente nós brasileiros, que fomos acostumados. Veja também, pegando o gancho, que é um, é um hábito, é um acostumar-se com, mas é um hábito gostoso. Né? Você poder abraçar uma pessoa, você poder, né, cumprimentar uma pessoa, conversar com a pessoa, né, tete a tete, ali, sem armadura, tranquilo, é uma necessidade íntima, necessidade pessoal mesmo. E hoje provavelmente está muita gente com carência de se reunir. Né? Ontem, por exemplo, minha sobrinha fez aniversário e nós fizemos, né, o aniversário à distância, por conta, né, das contingências, né? Tá? Como demonstração, logicamente, do carinho, do amor que a gente sente. Mas o contato é importante, até porque, olha, veja bem, a necessidade que nós temos de contato também é porque, talvez, se a gente olhar um pouquinho para a nossa infância, a gente vai ver o quanto talvez que a gente não, né, por um motivo ou por outro. Veja que é interessante, eu não estou aqui para julgar, né? A constelação ela não faz nenhum julgamento. Eu, como psicólogo, também não posso fazer nenhum julgamento. Não posso no sentido de impossibilidade, não é isso. Eu não posso no sentido de que não é interessante. Então a gente não faz julgamento mesmo, né? Nesse sentido, de olhar para a pessoa como outra pessoa em si. Tá? Como é que tá, pessoal? Está indo bem? Estou conseguindo ouvir? Está tranquilo? Tá, o tema é bem interessante também, como todos os temas que vocês têm propostos, tá? Muito interessante, a gente vai construir. Então, carência. Carência é ausência. Então, quando uma pessoa ela tem essa carência, e a construção é engraçada, você tem a falta, ou você está sem aquela, por algum motivo, você não foi preenchido suficientemente com aquela. Olá, tudo bom, Fabi? Se você não foi preenchido com aquele sentimento, você sente carência. Né? E quando a pessoa ela tem carência, né, vamos dizer assim, quando ela tem a falta de alguma coisa, ela vai buscar alguma coisa para preencher essa carência. Né?
E é por isso que é interessante que a gente, não que a gente julgue, mas que a gente observe. A gente está carente de quê? Como naquela música famosa, você tem fome de quê? Né? Você tem fome de quê? O que está faltando para preencher você mesmo? Porque uma pessoa que ela teve preenchidas essas oportunidades de expressar o amor, de receber o amor, de tomar os pais, ela é plena, tranquila para onde quer que ela vá. Ela está totalmente preenchida. Né? E naquele exemplo que eu dei dos índios, a criança, ela se sente, o índiozinho lá, se sente tão plenamente preenchido com tudo, que ela vai para qualquer lugar sem medo, né? Sem nada, simplesmente sendo. E você percebe que as crianças pequenas, elas ainda são assim, né? Elas ainda são assim, elas correm, elas têm aquela energia, aquela vivacidade, elas têm um olhar de novidade, elas querem mais, elas querem se preencher, né? Nós adultos é que ficamos bem chatos, né? Lógico, nós temos outras preocupações, mas a gente acaba que a gente fica muito chato. Muito chato porque aquela vivacidade que nós tínhamos enquanto criança, nós perdemos. Nós fomos sufocados por outras coisas. Muitas vezes a criança, ela não teve condições de preencher a sua infância de maneira plena. Por um motivo ou por outro, ela foi obrigada, de repente, a assumir outras tarefas que não são de crianças. Isso acontece muito, muito e muito, né? Até porque é interessante observar que esse conceito de criança, né, de infância, ele é muito recente. Até pouco tempo atrás, né, criança era de 0 a 5 anos. E de 0 a 5 anos as crianças ficavam sob domínio da mãe. O pai não interferia de maneira nenhuma. Depois dos 5 anos, se fosse menino, o pai levava com ele para trabalhar. Já ia, realmente acompanhava o pai e começava a fazer as atividades. E a menina acompanhava a mãe. Deixava de ser criança. Olha que coisa interessante. Aos 5 anos ela deixava de ser criança. Ela passava a ser um pequeno adulto. Esse conceito de pequeno adulto era um adulto em miniatura. Então não se enxergava a criança como a gente enxerga hoje. Não existia o interregno da infância, da adolescência e do adulto. 5 anos, deixou de virou, mas deixou virando automaticamente de ser criança e passou a ser um adultozinho. Tá? Então, graças a Deus, nós estamos olhando com mais carinho para essas transformações que nos acometem. A gente pode olhar agora com um olhar diferente para aquilo que aconteceu com a gente. E é muito interessante que uma pergunta foi feita para mim. Eu falei, Isis, mas eu já criei meus filhos já estão grandes. E eu vejo que eu errei, né, entre aspas, que eu cometi algumas falhas. E agora, o que eu faço? A gente não pode mudar o passado. Obviamente, não tem como a gente mudar o passado. Pelo menos ainda não aprendemos a fazer isso. E na consciência que nós temos, ainda não tem condições de ser feito. A gente não pode mudar o passado. Mas a gente pode fazer diferente no presente. Nós já fomos crianças. Então basta que a gente olhe com profundidade, com amor, né, para aquilo que nós vivenciamos, para que a gente, na hora de passar para os nossos filhos ou passar para outros que vêm depois da gente, para que a gente faça também diferente. Né? E é muito interessante quando você se pega fazendo as mesmas coisas que seus pais faziam com você. É interessante porque é uma percepção. Porque na maioria das vezes as pessoas não percebem que isso está acontecendo. São os conteúdos inconscientes que ainda estão ditando a vida da pessoa. Tá? Então quando a gente percebe, e aí eu falo, né? Quando você percebe uma coisa, você já resolveu metade do problema. Né? Falta a outra metade, mas pela metade você já conseguiu resolver. E isso é muito legal. Tá? É muito legal porque a gente vai ter a possibilidade de olhar diferente. Para mim foi fantástico quando de repente eu percebi que eu estava reproduzindo um modelo, um padrão de comportamento que os meus pais tinham comigo. Aí eu pude olhar para aquilo e falar, não, né? Não é isso que eu quero.
Mas a gente só consegue fazer diferente, e é interessante observar isso, pessoal. A gente só consegue sair de qualquer situação, de qualquer padrão, de qualquer modelo de comportamento com respeito. Não adianta. Não adianta brigar. Porque quando você briga, você gruda. Né? O Osho vai dizer, se você luta contra ou se você luta a favor, é sempre uma luta. Então você está lutando. Então a gente tem que sair dessa luta. Veja bem, da mesma forma, não é que você tem que sair como fosse uma obrigação. Não, é que é mais interessante. Né? Parar de brigar. Então, a gente percebe isso claramente nos atendimentos, e a maioria das pessoas ainda está brigando com o pai, ainda está brigando com a mãe. E briga significa que nós estamos rejeitando aquilo. Né? E como eu falei, aquilo que a gente rejeita é como se a gente quisesse colocar a parte debaixo do tapete. Como se a gente quisesse esconder. E não tem jeito, uma hora a coisa vai para fora. Uma hora a coisa vai para fora. Então, dentro desse contexto, né, as carências são justamente isso. Alguma coisa não foi preenchido completamente, né? Alguma coisa faltou. Um movimento de amor foi interrompido. E aí a gente vê. É interessante. Eu falo da criança, mas vocês podem observar os adultos. Os adultos aí correndo atrás de aventuras radicais. Né? Adultos aí, como eu falei, trabalhando aí 24 horas por dia. Os adultos aí seguindo qualquer guru, qualquer coisa assim que se dá na telha. Isso sem falar, né, nas adicções, as drogas, as compulsões. O que é uma compulsão? Imagine uma pessoa, né, uma pessoa que tem a compulsão por comida. Ela tem uma necessidade de preencher. Ela come, 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 come. Não é tanto uma necessidade fisiológica, porque não é uma necessidade fisiológica. É uma necessidade de preencher aquele vazio que está. Né? É uma carência. Então a gente vai tentar, as pessoas vão tentar preencher essa carência com outra coisa que às vezes até, né, tampa um pouquinho a coisa, mas não resolve o problema. Ela vai estar sempre procurando. Uma vez que aquele buraco está ali aberto, a gente vai estar sempre procurando preencher. Tá? E é importante que a gente olhe para isso com esse olhar diferenciado. E o trabalho de constelações vai trabalhar bastante com isso. E é bem interessante observar que, como eu falei na live anterior, o trabalho das constelações não é de dizer aquilo que está certo, aquilo que está errado. Não é dizer aquilo que você tem. Ah, não, você tem isso, você tem aqui. Não, não é isso. No trabalho das constelações, a gente vai olhar para a pessoa e deixar que ela traga as informações que ela precisa. É o campo dela. São as informações delas. Eu não sei, eu não conheço. E mesmo que eu conhecesse, eu não conheceria tudo. A gente nunca conhece plenamente uma pessoa. Né? Então não tem. Então a pessoa chega e geralmente, como eu falei, geralmente as pessoas vêm e dizem, estou com um problema, resolve para mim. Né? Resolve para mim. Elas querem então que eu resolva o problema delas, que é uma coisa impraticável, não tem como resolver o seu problema. Mas é muito mais fácil, né? Ou vai para o psicólogo, ou vai para o terapeuta, ou vai para o pastor, ou vai para o padre, vai para o presidente. Você tem que resolver um problema. Né? E não se trata disso. Tá? Nós, enquanto terapeutas, a gente vai ajudar você a olhar para dentro. É só isso que a gente pode fazer. Não tem como a gente viver a sua vida. Né? Às vezes a pessoa olha para a gente, e muitos olham, infelizmente, olham para a gente, ah, não, o Isis é uma pessoa iluminada, ele não tem problemas. Né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por problemas. Né? É óbvio que se você não sabe fritar um ovo, por exemplo, se você não sabe fritar um ovo, você aprende a fritar, né? Então você suplantou essa experiência. Isso significa que você nunca mais vai precisar fritar ovo?
Não, não se trata disso. Mas que toda vez que você precisar fritar ovo, você já sabe, não vai ser uma dor de cabeça. É assim. Não é verdade? As pessoas acham que porque você passou pela experiência, nunca mais, tchau, babou, né? Não é isso. As pessoas acham que os mestres, as pessoas que se iluminaram, não têm mais problemas. Não é isso. Eles já passaram por aquela situação e já sabem como resolver. Então aquilo nem esquenta mais a cabeça. Se você aprendeu a fazer conta, um exemplo, você aprendeu a fazer conta, 2 mais 2, 3 mais 3, né? A criança, quando está aprendendo, essa noção é meio assim, né, escabrosa, ela tem uma dificuldade muito grande. Mas depois que aprende, nunca mais perde. Quer dizer que nunca mais você vai precisar fazer conta? Não. A todo momento você vai precisar fazer conta. Mas fazer a conta não vai ser um problema para você. Você vai tirar de letra. Você não vai nem esquentar a cabeça com isso. É esse que é o conceito. Então, no sentido assim, quando a pessoa vem para a constelação, quando a pessoa vem para um terapeuta em busca, né, de um auxílio, geralmente as pessoas querem que o problema seja eliminado de vez da vida. Não quero nunca mais passar por isso. Não se trata disso. A gente vai olhar para aquela situação de modo que você possa, na outra vez, passar com tranquilidade por isso. Então, naquele exemplo do trauma, uma criança foi mordida por um cachorro, gerou um trauma. Então, toda vez que ela vê alguma coisa parecida com um cachorro, ela leva um susto, ela fica com medo, né? Não quer dizer que quando ela vem para um terapeuta, quando ela vem busca um auxílio para retirar essa dor, esse trauma, que ela nunca mais, né, vai ser mordida por cachorro. Não, não se trata disso. Mas ela vai saber, ela vai ter consciência de respeitar o cachorro, de olhar para aquelas condições e aquilo não vai ser mais um tormento para ela. Nesse sentido. E voltando, o assunto das carências são isso, são aqueles buracos existenciais que nós temos. Todos temos. Em algum momento nós, né, por uma situação ou por outra, nós deixamos nos levar, deixamos fazer com que aquele buraco aconteça. Às vezes você olha para o seu pai e você tem saudade do seu pai porque você se lembra dele com muito carinho, mas aí depois você também se lembra que você apanhou muito dele, né, que você, né, sofreu horrores com ele. Fica aquele misto de emoções. Mas a criança pequenininha, é aquela que determina a nossa vida, ela chora. Ela chora pelo braço do pai, pelo braço da mãe, pelo olhar do pai, pelo olhar da mãe. Isso é uma carência. Tá? Então, nesse tempo de compulsão, então a necessidade de preencher, a gente vai preenchendo muitas vezes essas carências, e é interessante observar isso. Como é que se costuma preencher essas carências quando você não tem a percepção daquilo que está faltando, da experiência que ocasionou tudo isso? Aí você preenche mesmo com comida, né? Tem aquelas pessoas, né, que adoram chocolate, que não vivem sem chocolate. O açúcar, o açúcar é muito interessante porque também o açúcar ele nos lembra, uma lembrança afetiva. O açúcar nos lembra o doce da vida. E principalmente o doce vai nos rememorar a infância. Por quê? Porque a infância, né, infelizmente também, é o momento em que as crianças elas se fartam de doces. Né? Estou falando de maneira geral. Obviamente que tem crianças que não fazem parte dessa lista, né? Mas é o momento em que as crianças são inundadas com doces. Então, tem até um termo que a pessoa que não consegue sair dessa fase é que tem um paladar infantil. O que é paladar infantil? É aquele paladar, aquela pessoa que, por exemplo, só gosta de comer chocolate, só gosta de comer isso. E, geralmente aquelas coisas que têm um sabor pronunciado, mas que necessariamente não são nutritivas. Né? Então, paladar infantil, justamente isso. Você lembra naturalmente aquela criança que gostava
de bala, de pirulito, de bolo, de sorvete, né? É uma conotação muito afetiva. Então, observe, a pessoa que tem um paladar infantil, ela está buscando a todo momento aquele doce, aquele adocicado que ela não vivenciou plenamente. É muito interessante isso, até porque dentro da sintomatologia, né, a gente pode ver que diabetes, olha que interessante, né? O Stefan Hausner, né, que é o médico, ele vai trabalhar justamente com a correlação entre sintomas físicos e sintomas emocionais. Existem vários outros profissionais, inclusive o Gasparetto, ele tem um manual, né, que ele fala da metafísica da saúde, que propõe justamente uma leitura, né, das doenças à luz da sintomatologia psicológica, né? O Howard Trefsen, que é um psicólogo alemão, também trabalhou bastante com esse tema, né? Ele tem um livro que chama, né, a dor como caminho, né? Aliás, a doença como caminho. E vai indicando justamente isso, que a doença, né, elas são representações físicas de sintomatologias psicológicas que nos acometeram. Muito interessante esses trabalhos. Então, só tocando esse tópico, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, o que é diabetes? O corpo já não consegue mais, né, quebrar o açúcar. E interessante é que o diabético é aquela pessoa que precisa do açúcar, mas não consegue elaborar o açúcar. Ela perdeu o adocicado da vida. Olha o sentido metafórico da doença. A pessoa que tem diabetes é aquela pessoa que perdeu o adocicado da vida. Geralmente são pessoas amarguradas. Geralmente são pessoas amarguradas. Quando você vai olhar o histórico dessa pessoa, percebe-se que houve um movimento, um ou vários movimentos de amor interrompidos. Você vai buscar o histórico dessa criança e você percebe que essa criança, em algum momento, ela não pôde ser amada, ela não pôde ser abraçada, talvez até se afastou dos pais ou das mães, das mães, né? Por algum motivo ela foi afastada do convívio, certo? Então, a doença, como eu falei também na live passada, a doença, né, ela vai nos apresentar sintomas no corpo físicos que estão paulatinamente conectados com sintomas psicológicos, com as nossas carências, né? Principalmente porque a gente é ensinado, né, que certas emoções a gente não pode vivenciar. Olha que coisa louca, né? Eu costumo falar que as crianças costumam ser enganadas pelos pais, né? A frase que eu falo é que geralmente quem estraga as crianças são os pais. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? E o exemplo é bem interessante, né? A criança está lá brincando, de repente ela vai, pá, tropeça e arranha o joelho. Todo mundo que arranha o joelho, logicamente sente dor, né? Sente dor. Aí a criança vem chorando, mãe, chorando, chorando. E aí o adulto, naquela insensibilidade, não está doendo nada. Para com isso, engole esse choro. Então a criança, ela vai perdendo a capacidade de confiar em si mesma, porque ela está sentindo a dor, mas o pai ou a mãe fala que não é para sentir dor, ela entra em choque, em conflito, percebe? O exemplo que eu dou também dos meus encontros de constelação existe um mito, tá? Quem já ouviu falar pode ouvir de novo, mas existe um mito, por exemplo, que os neném mamam de 3 em 3 horas. Isso na verdade é um mito, pessoal. Bebês não mamam de 3 em 3 horas. O que acontece é que nessa fase que eles estão se alimentando pelo peito ou pela mamadeira, eles têm fome em média, e aí cada bebê tem uma regulação de horário diferente, mas cada criança ela vai pedir o alimento
quando ela está com fome. E aí, nessa fase, é por volta de 3 horas. Mas nós, pais, nessa loucura, nessa, né, insensibilidade que nos rodeia, a gente pega e faz, não, ele vai mais de 3 horas, aí já bota o cronômetro ali, pá, timer, pá, pá. A hora que deu 3 horas, geralmente já deixa a mamadeira pronta, pega o neném e pum, enfia a mamadeira goela abaixo. A criança não está com fome, mas deu 3 horas, ela é obrigada a comer. Isso vai deturpando um pouquinho a sensibilidade dela, porque ela não está com fome, ela recebe alimento. O que está acontecendo? Então, como é que é não sentir fome? Como é que é isso aí? Né? Pá, prr, pá, prr, pá, entendeu? Virou um robozinho, né? 3 em 3 horas. A criança deixa de ser um ser natural e passa a ser um robozinho. Às vezes ela nem chora mais. Né? Né? Essa é, tentação natural dela exigir o alimento porque ela precisa, ela não perde mais, porque antes dela chorar já vem a mamadeira. Antes dela sentir fome já vem a mamadeira. E aí é fácil de detectar. Olha aí para os adultos. E aí chega aquela pessoa e fala: meio-dia, tenho que comer. Você está com fome? Não, mas é meio-dia, eu tenho que comer. Interessante isso, né? Você não está com fome, mas você tem que comer. Às vezes até você é obrigado, né? Você está trabalhando, você tem um horário fixo, então você se condiciona a isso. Mas mesmo quando a pessoa não está trabalhando, às vezes é domingo, chega meio-dia, nossa, eu estou morrendo de fome. Na verdade não está morrendo de fome. Mas é que deu meio-dia, já deu na cabeça dela, ao meio-dia você tem que comer. Foi enrucado. Você perdeu a sensibilidade em relação ao seu corpo. O seu corpo não está com fome. Mas deu o horário, você tem que comer. Né? Olha que loucura, né? Então a gente vai criando essas loucuras. Então a criança machucou, está doendo? Vem o pai e fala, não está doendo. Fala, peraí. A criança não tem condições de falar, olha, quem está sentindo sou eu, não é você. Né? Algumas até falam, né? Mas geralmente as crianças não fazem isso. Tá, tudo bem, você está falando que não está, então é esse trabalho que a gente vai dessensibilizando as crianças. A criança, então, ela nasce plena, nasce vivaz, e aos poucos ela vai engessando, e aí viram esses adultos autômatos aí, que a gente encontra torta direita, que não sabe o que quer, que não sabe o que sente, que não sabe se expressar, não sabe nada. Está vivendo ali, muito mais está sobrevivendo. Né? Está sobrevivendo. E aí existem também as faltas mais graves, por exemplo, as drogas. O que leva uma pessoa à droga? Anorexia, por exemplo, bulimia. São doenças que estão nos dizendo que a carência daquela pessoa é muito forte. É muito forte. Houve um movimento interrompido muito grande no sistema daquela pessoa. Tá? E não adianta você olhar, é muito comum, né? Chega uma pessoa fumante e fala, você não para de fumar porque você não quer, você não tem força de vontade. É muito comum a gente ouvir isso. Eu já trabalhei com um grupo de tabagistas no hospital e a coisa é muito mais profunda do que a gente quer, do que a gente pode imaginar. A necessidade é muito forte. Às vezes é o cigarro, às vezes é a droga que está exercendo o papel do pai, o papel da mãe. Infelizmente. Então a gente tem que olhar, a gente não tem que olhar, mas é interessante que a gente olhe para isso com muito carinho mesmo. Né? Tá? É isso mesmo, Lúcia. O cigarro é basicamente isso. Né? Por isso que é tão difícil, na maioria das vezes, a pessoa tirar o cigarro. Porque o cigarro é o companheiro perfeito. Ele não reclama, ele não fala mal, não faz exigência, não é? O cigarro está ali sempre para a hora que você quiser. Pode ser de noite, de dia, de madrugada, feriado, final de semana. Não importa.
A hora que você precisar, está ali seu companheiro. As drogas também têm a mesma condição, né? E o cigarro também é uma droga, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra, tá? Então, nesse sentido, a gente vai tentar suprir essa carência, esse buraco dentro da gente com essas coisas externas. Mas a gente não vai conseguir. Não vai conseguir, é como o regulamento fala, tapar o sol, né, com a peneira. A gente vai tentar tampar, mas não consegue. A gente vai precisar cada vez mais, cada vez mais. É óbvio que se a pessoa percebe que ela não quer mais, que ela não precisa mais do cigarro, ela já vai ter uma firme decisão, uma outra decisão, né, de fazer diferente. E isso é legal. Mas tem muita gente que não consegue, tem muita gente que precisa de remédio, tem muita gente que precisa de cápsula de nicotina para poder, né, liberar esse vício. Então, isso é uma carência profunda, né? E os suicídios? Veja como a carência é muito forte. Qual é a necessidade que está por trás do suicídio? E, mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que isso é bom ou isso é mal. Não estamos julgando, estamos apenas apontando para a coisa. Tá? Os apegos é a coisa, a mesma energia, mas de um outro ponto. O que é apego? Apego é quando você cede, vamos dizer assim, o seu querer, o seu desejar sobre alguma coisa. Né? Você quer que aquela coisa não saia de perto de você. Né? Isso é um apego. É uma carência disfarçada. É uma carência disfarçada. Né? Ah, não, isso aqui é o meu chinelo, não troco ele por nada na minha vida. Então, aquele chinelo está substituindo alguma coisa. Né? Você não quer se desfazer, óbvio. Né? Então, quando a gente olha para a carência e para o apego, a gente percebe que são realmente energias muito próximas e geralmente vinculadas a uma mesma situação. O apego é uma forma de se resolver uma carência. Tá? E o que a gente faz? Olhar para esses tesouros, né? Não só os medos, não só os preconceitos, mas também as carências. Vamos olhar para nossas carências. O que é que você acha que faz falta? É um achismo, pessoal. A gente acha que faz falta. E dentro da constelação a gente vai olhar que a gente recebeu aquilo que precisava receber. E quando a gente acolhe isso no coração, do jeito como for, sem cobrança, a gente suaviza o sistema. Tá? Aristóteles já dizia que a energia é a ação, é a energia que move o motor do mundo, no sentido que aquilo que a gente dá energia, para aquilo que a gente dá energia, é que vai movimentar o nosso mundo. Então, se nós, por algum momento, a gente passou por esse movimento interrompido, e a gente passou, não tem como. Nós passamos por movimentos interrompidos. A nossa sociedade ainda é bastante louca, e uma sociedade louca produz loucos. Não tem como a gente sair dessa roda, a não ser olhando para isso, tendo consciência disso. Quando a gente toma consciência dessa loucura toda que nos envolve, a gente pode escolher, então, fazer diferente. Então, aquilo que a gente dá energia, se a gente dá energia para a nossa carência, grande Sara, que bom! Então, se a gente dá energia para a nossa carência, nós estamos criando um mundo de necessidades. Nesse sentido. Então, vamos olhar com carinho. Não olhar com julgamento, não olhar com culpa, mas olhando, né, com bastante carinho para essa pessoa que chegou até aqui, que veio com você até aqui, né? Com todas as vivências possíveis e olhar com profundo reconhecimento, com profundo amor, porque foi graças a ela que você chegou até aqui. Tá? Isso
é um modo, é um meio da gente mudar a nossa vida. Reconhecer que nós fizemos o nosso melhor. A todo momento nós somos bombardeados com críticas, que você está errado, que você fez mal, que você fez isso, que você fez aquilo, né? E eu, na próxima live, vou discorrer mais sobre isso, tá? Sobre essa culpa, esse erro. Tá? A gente é bombardeado com isso. Mas vamos olhar com carinho para a gente mesmo, né? Com amor. Nós agimos com a consciência que nós tínhamos. A gente age hoje com a consciência que nós temos. Não dá para comparar você com quem você era há 5 minutos atrás. Você já é diferente. Não tem como fazer essa comparação. Então vamos ser um pouquinho mais compassivos conosco mesmos. Vamos olhar. Abrir a caixinha das carências com amor, com respeito. Ver os nossos apegos. O que a gente quer segurar? O que a gente não quer deixar ir? E muitas vezes, e eu costumo falar isso, pegando adendo, que as pessoas acham que são os mortos que assombram os vivos. Mas geralmente é o contrário. Somos nós vivos, com o nosso apego, que a gente segura aquela pessoa, que não deixa que ela se vá. A gente fica segurando mesmo. E tem vários casos de constelação que a gente percebe isso claramente. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Querem fazer perguntas? Como é que está aí a ouvidura? Gratidão a todos. Tem muita, veja bem, pessoal, tem muita coisa para ser dita, tá? A constelação não dá para ser falada, por exemplo, em 1 hora. É um trabalho todo, tem várias coisas assim maravilhosas para serem ditas. Isso aqui é só um bate-papo mesmo, né? Uma maneira da gente estar em contato, uma maneira da gente falar um pouquinho da gente mesmo e de repente tocar o coração de vocês, tá? É uma troca muito gostosa, né? Tá, vamos ver aqui. A gente vai falar mais no próximo, na próxima live. Vou falar bastante. Já me pediram para falar sobre isso. Vou falar sobre o erro, né? Por que eu erro tanto? Né? Vou falar sobre isso. Tá? Para vocês que estão aqui me acompanhando, também tem uma notícia interessante. Na quinta-feira à noite, o pessoal já me pediu, tá? O pessoal já me pediu e eu vou fazer, estou programando para fazer uma aula sobre constelação, tá? É uma aula básica, é uma aula que vai discorrer sobre os princípios da constelação, como que ela se dá, tá? Mas é uma aula mesmo, tá? A gente não vai fazer uma sessão de constelação, vai ser só uma explicação teórica, um bate-papo mesmo. Mas vai ser no formato de aula, então as pessoas vão estar ao vivo, a gente vai conversando, vão ter perguntas, vão ter comentários. Mas, como é um grupo fechado, eu só vou passar o link para aquelas pessoas que entrarem em contato comigo, tá? Então, na quinta-feira, então vocês têm até quinta-feira para entrar comigo, em contato comigo através do Zap Zap, através, né, do Facebook, ou do e-mail, dizendo que vocês querem participar dessa aula, tá? E aí eu mando o link, provavelmente vai ser pelo Zoom ou pelo Meet, para a gente poder então, né, conversar sobre isso. Mas não é uma live, não é um bate-papo gostoso assim, dessa forma, mas é uma aula no sentido, eu vou expor os princípios da constelação, para quem não sabe ainda, tá? E vocês podem participar. Mas para participar, eu vou precisar que vocês me mandem, né, o pedido pessoalmente, tá? Para que eu possa também cadastrar cada um de vocês. Tá certo? Eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Novamente agradeço. Foi muito rápido, logicamente não tem como esgotar o assunto, tem muita coisa para ser dita, muitos casos, tá? Mas para finalizar, para não deixar vocês sem historinha, vou contar, né, uma historinha que eu sempre conto, mas a gente não conhece, né, que o professor Décio, do IDSV, fala sobre os efeitos da constelação no movimento, né, das nossas vidas. Então, para quem ainda não conhece, ouça. Para quem conhece, ouça de novo. Tá? Então, o professor Décio, ele é médico e é constelador também. Certa vez,
no atendimento que ele estava fazendo como médico, chegou uma senhora, né, foi lá fazer a consulta, mas na consulta ela trouxe o netinho dela. Então, vou chamar ele de Dona Maria e o netinho de Joãozinho. Então, a Dona Maria veio para fazer a consulta. E enquanto ela estava sendo consultada, né, com o médico, o netinho estava para lá, para cá, subia na estante, derrubava livro e tal. Naquela energia que a criança, de maneira geral, tem. O, o Décio, né, que é médico, olhou para a criança, olhou para a avó dele, a Dona Maria, e perguntou: Dona Maria, a senhora quer que dê uma olhada no seu neto? Aí Dona Maria falou: por favor, faça isso, né? Porque eu não aguento mais. É um menino desesperado, ele faz um monte de coisa, eu não tenho energia para ele. Aí, com toda a bondade, o Décio, o médico, foi lá conversar com o netinho e ele falou o seguinte: olha, eu vou pedir para você falar umas coisinhas para sua avó, tá? Mas você só diz se você tiver mesmo assim, se for verdade para você, tá bom? Aí o menininho achou todo, né, a brincadeira divertida, falou, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Então, o Décio fez esse exercício, colocou o netinho de frente para a avó e falou, diga para sua avó, vó, permita que eu ame meu pai. Aí o netinho, o Joãozinho, ó, permita que eu ame meu pai, com toda aquela alegria, porque era justamente aquilo que ele queria. A hora que a avó ouviu isso, ela ficou tomada, possessa de raiva. E falou: Deus me livre, Deus me livre. Né? O companheiro da minha filha foi uma desgraça. Não quero ver nem pintado de ouro. Não, não, de jeito nenhum. Eu desce olhando a situação, falou: fala mais uma vez, olha. Aí o Joãozinho, vó, permita que eu ame meu pai. E a avó, percebendo aquele movimento, aquelas emoções, tudo o que aconteceu na vida dela por conta daquilo, e a coisa veio tomando conta, mas ela estava resistente. Mais uma vez o Décio, né, o constelador, falou, fala de novo para ela. E o Joãozinho, porque era uma verdade para ele, era aquilo que ele queria, olhou para a avó e falou, vó, permita que eu ame meu pai. E aí a avó realmente, né, rompeu em prantos, né, porque estava dentro de uma situação muito difícil. Ela olhou para o médico, Décio, e aí, doutor? Falou, olha, essa é a solução. Aí, percebendo, né, que ela estava sendo, né, colocada numa situação difícil, ela respirou fundo e falou, tudo bem, meu filho, eu permito que você ame seu pai. Aí, né, se abraçaram naquele momento, dispensou. Passado algumas semanas, né, o Décio, né, o professor Décio, que é médico, recebeu uma ligação e aí perguntaram, doutor, foi o senhor que atendeu o Joãozinho? Eu falei, Joãozinho, não, eu não atendo criança, aqui sou médico de adultos. Não, o Joãozinho, foi com a Dona Maria. Aí ele lembrando, Dona Maria, sim, foi atendido a Dona Maria, seu Joãozinho. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Doutor, o que você fez com o Joãozinho? Joãozinho era um capeta, era um capeta em forma de gente, destruía as coisas, brigava com todo mundo, realmente assim, é uma criança totalmente difícil. E hoje está totalmente tranquila, conversa com todo mundo, abraça um, abraça outro. Eu quero saber o que o senhor fez. Então, nesse movimento a gente percebe o trabalho das constelações. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a próxima. E aí, para vocês que querem participar da aula sobre constelações, me escrevam, né, pelo Zap que a gente vai mandar o link para vocês, tá? Vai ser uma aula privada, mas vocês estão convidados. Para isso, eu preciso que vocês me mandem, né, o pedido. Tudo bem? Gratidão, então, a todos vocês. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Sérgio, muito obrigado. Todos vocês, muito obrigado. Tá certo? A gente se vê mais uma vez. Tá bom? Abraço a todos e se cuidem, por favor, né? Bastante respeito com você mesmo, bastante amor, bastante carinho. Tá bom? A gente se vê. Tchau.